Estamos aqui para mais um podcast Gorge. Eu sou Eduardo Bruno Giordano. Eu tenho título especialista em ginecologia e obstetrícia, título especialista em mastologia. Sou mastologista do Hospital Federal dos Servidores do Estado, chefe do Serviço de Ginecologia e Mastologia do Hospital Central da Polícia Militar e sou professor da disciplina de ginecologia da Universidade Estácio de Sá. Hoje nós vamos ter a doutora Maria Júlia Callas, que tem o título especialista em ginecologia e obstetrícia, título especialista em mastologia, é mestre e doutora pela UFRJ, membro da Comissão de Imaginologia Mamária da FEBRASGO, coordenadora do Centro de Imagem da São Vicente da Rede D'Or e é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro. Vamos ter também a doutora Vânia Ravizini Sonderman, que é médica dedicada à imaginologia e intervenções percutâneas mamárias há 27 anos, do CEPEM, da Prevent Senior e do Centro de Mama do Quinta Dor. Tem o título de especialista em ginecologia e obstetrícia e é especialista titulada em mamografia pela FEBRASGO, CBR e SBM. E ela é mestranda pela UF. Então, dando continuidade aos nossos podcasts, a gente vai falar de um tema bastante importante na prática do ginecologista e do mastologista, que são as principais intervenções percutâneas da mama, né? Que método de biópsia a gente indica para cada caso, né? Então, a gente destacaria os dois métodos principais, que seriam a corebiópsia e a biópsia a vácuo. Então, eu gostaria de saber de vocês qual seria a melhor indicação para cada método, se existe um método específico que é contraindicado em determinadas alterações e qual seria o melhor uso da mamotomia, que é a biópsia a vácuo. A gente já se olha assim, quem começa, né? Não, importante a gente entender. Excluímos a punção aspirativa com agulha fina nessa conversa. Então, assim, os métodos, eles podem ser feitos à mão livre, se a gente está diante de um tumor palpável, volumoso, para quem tem mais experiência, né? Principalmente a corebiópsia. Mas, principalmente, a gente está falando de lesões impalpáveis, então a gente precisa de um guia, um método de localização dessa imagem. Então, isso pode ser feito por ultrassonografia, que é muito mais confortável para a paciente, não tem radiação, é um exame muito mais fácil, né? Muito mais acessível. Então, podemos fazer a corebiópsia e a biópsia a vácuo por ultrassonografia. Podemos fazer esse método por estereotaxia. A estereotaxia nada mais é do que uma localização tridimensional. Então, através da estereotaxia, nós fazemos uma localização radiológica tridimensional. Nós podemos fazer a corebiópsia ou a biópsia a vácuo. Existem dois tipos de equipamentos de estereotaxia. Um equipamento que a gente acopla ao mamógrafo e a paciente faz o procedimento sentada, ou existem mesas dedicadas onde a paciente faz o procedimento em decúbito ventral. E o outro procedimento pode ser por ressonância magnética. Nós podemos fazer a biópsia a vácuo guiada por ressonância magnética. Vai lá, Vânia, deu o pontapé inicial. Como indicação básica, eu acho que assim, inquestionável é a mamotomia, né, a biópsia a vácuo para microcalcificações. Isso já está mais do que divulgado, reforçado, demonstrado cientificamente a enorme superioridade em relação à corebiópsia, né, para você evitar a subestimação, ou seja, diagnósticos não completos daquelas lesões e, em alguns casos, a gente consegue até retirar os grupamentos inteiros ou o nódulo inteiro, principalmente se for menor que 1 centímetro. E aí, na mamotomia, ou seja, na biópsia a vácuo, a gente sempre introduz um clipe, né? Não é um clips, e é muito claro a gente explicar isso para os pacientes, né? O clipe, ele tem o tamanho de mais ou menos uma cabeça de alfinete, 3 milímetros, e ele é feito de titânio, então ele não apita no banco, ele não vai apitar no aeroporto, ele não passeia pelo corpo, não enferruja, ele é um método completamente seguro que também pode fazer ressonância magnética. Então, eu acho que o indiscutível é isso. A gente pode fazer corebiópsia para microcalcificações? Pode. Tem casos que a paciente não tem como fazer a mamotomia financeiramente falando. E aí a gente percebe que o melhor resultado é quando o fundo da mama, né? Na mama densa, ela tem uma resposta melhor do que na mama adiposa, né? Então, é o que a gente tem de indicação básica, inquestionável, né? E hoje em dia, eu acredito que as lesões complexas, a gente consegue ter uma abordagem muito melhor por conseguir pegar exatamente a área de conexão do nódulo, da parte sólida com a parede da parte líquida. Eu também considero inquestionável, e aí nesse caso é ou mamotomia ou agulhamento e cirurgia.
Nos outros casos, o importante é a gente lembrar que o método que vai guiar esse procedimento, que a gente vai fazer o procedimento utilizando o método de visão, é o melhor método que vê essa lesão. E sempre que possível, a gente faz por ultrassom. Então, mais uma vez, batemos na tecla de que todos os exames devem ser levados, porque, inclusive, a gente pode contraindicar esse procedimento no caso de uma lesão estável, no caso da lesão não existir, e isso tem que ser tudo documentado. Isso é muito importante também, o ginecologista ou mastologista que solicitar o exame, a possibilidade de cancelamento de uma biópsia. Isso, a literatura mostra em torno de 10%. Ou porque a imagem realmente não é vista, ou porque são imagens fora de campos. Por exemplo, a imagem foi vista no ultrassom, o colega pediu por raio-x. Eu não consigo ver isso no raio-x. Eu tenho que ter a liberdade de poder trocar os métodos. Mas eu, infelizmente, ainda tenho 10% de limitações físicas, limitações de posicionamento dessa lesão dentro da mama da paciente, limitações técnicas que eu acabo contraindicando o exame. Mas concordo com a Vânia, eu acho que as calcificações são indiscutíveis, a indicação precisa é a biópsia a vácuo, guiada por estereotaxia, que é a melhor visualização, as lesões complexos sólidas císticas ou as lesões nodulares intraductos são as melhores indicações para biópsia a vácuo. Acrescentaria as distorções arquiteturais, que são de visualização quase que exclusiva da radiologia. Então, acho que a biópsia a vácuo está muito bem indicada. E os nódulos a gente define muito bem numa corebiópsia. Acho que os nódulos... Acho não, né? Porque eu acho parece que é uma opinião minha pessoal. Claro que tem a minha experiência, achamos, mas claro que tem toda a literatura mostrando. Os nódulos muito pequenos, nódulos de 4, 5, 6, 7 milímetros, a corebiópsia às vezes pode realmente não nos dar um diagnóstico tão preciso. Então, eu sempre sugiro que nódulos abaixo de 1 centímetro possam ser abordados pela biópsia a vácuo. Seria um plano de corte, mais né? Seguro, né? Mais seguro, acima de 1 centímetro, a corebiópsia. É importante também entender que após um procedimento de corebiópsia, eu posso colocar o clipe também. Isso não é um limitante, né? Eu faço o procedimento da core, eu só troco as agulhas. É o limitante financeiro. É o limitante financeiro, exatamente. Novamente, eu retiro a agulha da core e coloco o clipe para marcar a lesão. Então, a gente pode fazer uma corebiópsia com uma marcação de clipe posterior. E muito importante a gente colocar aqui, que eu esqueci de falar, é que quando a gente biopsia, né, quando a gente faz o procedimento em microcalcificações, é necessário absolutamente que se radiografe esse material para confirmar as calcificações ali. E tem casos que a gente consegue ver as calcificações na ultrassom direcionada. Nesses casos, quando a lesão já está mais... tem um grupamento maior, que já está formando uma lesão mais importante. Nesse caso, mesmo quando é feito guiado por ultrassom, tem que radiografar o material. Uma coisa que eu acho importante também... Não, as próteses eu vou chegar lá. Não, mas assim, que a gente tem a ideia da lesão grande, fazer biópsia a vácuo. E para nós a dificuldade técnica é muito maior. Então, quanto menor a lesão, maior a indicação de biópsia a vácuo. Quanto maior a lesão, melhor a corebiópsia. Porque a gente consegue andar com essa agulha em mais direções e a gente consegue colher mais material. Isso é fundamental também. Exato. Perfeito. E a gente acabou passando direto na questão do PAF, né? Como se a gente não indicasse mais a realização do PAF, né? É importante frisar, quando a gente faz um PAF, a gente está tendo uma amostra citológica. Isso. E quando a gente faz uma corebiópsia ou uma biópsia a vácuo, você tem uma amostra histológica. Então, a amostra desses procedimentos ela é muito mais refinada. A gente está autorizado a começar um tratamento cirúrgico baseado em um diagnóstico de corebiópsia e mamotomia. Está autorizado, eventualmente, começar a quimioterapia, mas a gente não está autorizado a começar nenhum tratamento específico se a gente tem um diagnóstico por PAF. Mas o PAF me parece ter uma indicação muito boa ainda, que seria a punção dos linfonodos axilares, né? Se você tem um linfonodo suspeito no ultrassom, uma paciente com diagnóstico de câncer, eu acho que o PAF ele ainda tem uma indicação muito boa, tá? E você tem um diagnóstico de certeza, uma vez que aquele PAF veio positivo, a paciente tem diagnóstico de malignidade, isso é inquestionável. Mas pode ser realizado também a corebiópsia do linfonodo. Pode. Isso aí que vocês têm experiência, que vocês queriam falar alguma coisa, algumas particularidades da corebiópsia de linfonodo axilar. Eu gosto de falar, eu sou aficionada nesse ponto.
Eu costumo falar que eu sou axilólogo, então, assim, eu gosto muito de avaliar a axila, eu me perco lá na avaliação da axila, e eu, particularmente, eu prefiro fazer sempre a corebiópsia. A gente pode ter uma abordagem posterior-anterior, né, que aí você evita os vasos, evita eu nunca tive nenhum tipo de complicação numa corebiópsia. E muito mais facilmente você consegue um diagnóstico histopatológico do que você ter um bom citologista para avaliar a punção aspirativa, além do que é um método que, assim, a própria paciente acha que a gente está errando, porque você tem que colocar a seringa no local, né, a agulha, puxar o êmbolo, para fazer a pressão negativa e fazer um movimento de vai e vem para deslocar as células para fazer a montagem. Uma vez que esse diagnóstico venha negativo, não é incomum a gente escutar, porque a médica fez, mas ela não estava acertando, porque ela ficava tentando toda hora. Então, assim, eu já tive algumas citologias inconclusivas, mas corebiópsia não. E eu acho que, assim, em mãos habilidosas, com boas indicações, a gente consegue tranquilamente a corebiópsia sem complicações para esses linfonodos. Não, concordo, mas já sei para quem que eu vou encaminhar minhas dificuldades técnicas. Fica Pode aqui a dica. Axilóloga. Mas, claro, não, a core, ok, sim. Utilizamos agulhas, às vezes, que não tem tanto avanço, chama agulhinha trucute, que a gente consegue manipular melhor para não ter a possibilidade de fazer qualquer lesão. Tem pistola que você ajusta o avanço também. Então você consegue realmente, né, fazer uma coleta melhor, mais segura, né? Porque realmente tem situações bem delicadas. Agora, se eu não consigo de jeito nenhum, se eu não puder mandar para a Vânia, aí eu faço um PAF. Eu não deixo de fazer. Eu faço alguma coisa nem que possa me dar positivo ou negativo. Agora, se a gente está falando de biópsia, mais uma vez, é fundamental o paciente levar todos os exames e o pedido médico tem que ser muito direcionado. Claro, da lesão que tem que ser biopsiada. Porque não é raro a paciente ter 3 nódulos e vem assim, corebiópsia da mama tal, de qual lesão? Mas é porque é 4, porque é 3, porque é 5. Ela pode ter um diagnóstico de uma lesão, o médico quer de outra. Então, os pedidos médicos, quanto mais definidos, quanto mais descritivo, quanto mais informação esse pedido nos dá, melhor a nossa abordagem. Perfeito. Uma associação que tem sido razoavelmente comum, assim, mais do que de outras épocas, é a associação do câncer de mama e gravidez, né? Cada vez mais se posterga, né, a idade da gestação e com isso acaba coincidindo a época da gravidez e, infelizmente, às vezes com o diagnóstico de câncer de mama. Mas não só no diagnóstico de câncer de mama, paciente gestante com nódulo mamário, que se necessita uma amostra histológica daquela lesão. Quer saber se existe alguma particularidade da paciente gestante, se há um aumento de risco de complicação, se existe algum método que vocês contraindicam que seja feito na gravidez e quais seriam essas melhores indicações nesse subgrupo específico da paciente gestante, não só a paciente gestante, mas a paciente amamentando também. Antes da Vânia falar, porque é a especialidade dela, com certeza, que é o assunto que ela aborda com frequência em todas as palestras e congressos, é importante a gente só lembrar da palpação da mulher durante a gestação, que, né, infelizmente, a gente vê tumores volumosos que não foram valorizados durante a gestação. Então, a palpação da mama deve fazer parte do exame físico durante a gestação do pré-natal, já que a gente está aqui no serviço de ginecologistas, isso é tão importante que, infelizmente, passa, né? Mas, Vânia, com você. Que eu realmente acho que a gente devia ter isso até como um protocolo inserido no programa de pré-natal. A gente tem esse foco de ver. Infelizmente, o que a gente tem observado é um aumento, pelo menos eu tenho observado um aumento de diagnóstico de câncer de mama em paciente que está em gestante e principalmente nas lactantes. Elas são, assim, perdidamente jogadas. Todas as lesões palpáveis dessas pacientes são tidas como alterações de mastite, galactocele, e às vezes a gente pega lesão de 4, 5 centímetros com linfonodo palpável. E é claro a definição, a paciente te diz que aquela área não desaparece com as massagens, com a amamentação, com a retirada do leite, e ela percebe que aquilo se mantém. Então, muito importante a gente levar em consideração qualquer queixa da paciente ou qualquer nódulo palpável que numa paciente que está gestante ou amamentando,
mais de 15 dias é sinal de investigação. Ponto. E aí a gente tenta evitar essa progressão dessas lesões que são, em geral, muito agressivas, triplo negativas, que crescem rápido, que têm metástase axilar. Né? Então, é muito importante a gente checar. Em termos de cuidado, o que a gente tem? É uma dúvida muito forte, né? O que eu vou fazer com a paciente, anestesia? É bem seguro. Eu não tive nunca nenhuma complicação de biópsia percutânea com o paciente, nem grávida, nem amamentando, tomando-se todos os cuidados de antisepsia, tomar todo o cuidado possível, avaliar bem o local, sempre que possível, fazer um acesso mais distante da papila, e aí a literatura é muito clara, mostrando que evita fístulas. Isso. A gente pode fazer tanto mamotomia quanto core. Se fizer core, que a gente precisa de várias entradas, sempre procurar o mesmo acesso e aí angular a agulha lá na ponta da lesão para poder ter a abordagem completa. A mamotomia não, a gente vai fazer a coleta e colocar o clipe. E o mais importante é fazer a avaliação e o diagnóstico dessas lesões o mais precocemente possível. Então, isso é o mais importante, a gente focar em que no pré-natal a paciente seja avaliada e na amamentação, qualquer queixa que passe de 15 dias, ela deve ser biopsiada. Uma coisa só que eu queria acrescentar nessa relação com uma gestação inicial, vamos supor, que né, a barriguinha ainda tá pequena e a paciente tem alguma alteração, por exemplo, de calcificações. Algum motivo, ela fez a mamografia, atrasou o diagnóstico, retornou gestante, isso pode acontecer. Nós podemos fazer o procedimento guiado pelo raio-x. Né? Temos a proteção do avental de chumbo, temos a proteção da mesa, da própria mesa. A paciente não deve evitar de fazer o procedimento pela radiação. Sabemos que essa dose de radiação é mínima, é desprezível, não vai causar nenhum dano ao feto. Então, a colocação de um clipe, radiografar essa paciente depois, tudo isso é possível, é viável, e é só orientar a paciente para ela ficar tranquila, exato, porque é seguro, então já é importante. Tem literatura mostrando isso. É importante, né, acalmar a paciente, entendeu? Exato. Mais um aspecto muito importante que eu esqueci, que a gente não comentou, é a anestesia, que em geral se utiliza a lidocaína, sem vasoconstritor, então assim, a gente não tem efeito nenhum, até porque a gente avalia, a gente faz biópsia em paciente idosa, com problema cardíaco, não, então em geral a gente não usa vasoconstritor. E após a biópsia, essas pacientes que estão amamentando, elas podem sim amamentar. Eu, em geral, para a segurança e conforto emocional da paciente, indico que ela despreze a primeira mamada, né, que normalmente bate 2 horas. A gente pede para ela amamentar, esvaziar a mama antes da biópsia, despreza a primeira mamada e amamenta normalmente, mesmo que seja na mesma mama da biópsia e que saia leite com sangue, porque é tudo da mesma paciente. Totalmente seguro. A gente sabe que é descrito pela literatura, mas que me parece bastante raro. Se vocês já presenciaram algum caso de fístula láctea, se mais com mamotomia ou corebiópsia, se seria o risco mais elevado? Eu nunca presenciei. E eu tenho o hábito de manter contato, o meu contato telefônico é para todas as pacientes, eu tenho um contato específico, eu gosto de ter o retorno de hematomas, que é o mais comum, né? A gente tem um acervo de foto de hematoma que é bem grande, que é o procedimento, a complicação mais comum. Né? Muito pequena em lesões infectadas, principalmente se você já tiver uma mastite antes, aí você coloca a agulha lá, você pode ter isso, e eu gosto de orientar isso aos pacientes, mas fístula eu nunca tive experiência. Eu tive apenas um caso, foi com corebiópsia, mas era uma paciente diabética. Então, acredito que tem alguma outra coisa aí associada também com a questão imunidade. Os não cuidados que a gente orienta depois, né? Que é manter a mama bem sustentada, com top de ginástica ou sutiã, facilita o conforto dessa paciente. Manter o gelo que a gente orienta, não entrar em água do mar, piscina, coisas que possam infectar enquanto o furinho está... Apesar de ser um orifício de 3 milímetros, é uma abertura. Então, assim, eu também acho que nesse caso... As orientações pós-procedimento associadas a uma sugestão de cuidados do aleitamento em si. Exato. Elevar bem as mamas, esvaziar completamente a mama, né? Mas aí só esses cuidados que a gente comenta
são para todas as biópsias. E é muito... Você com certeza observa isso. A paciente que não mantém a mama elevada, bem sustentada, com sutiã, top de ginástica, são as pacientes que têm mais hematomas e que têm mais dor depois da biópsia. Então, a primeira coisa que a gente vê, às vezes você fala, manda uma foto do hematoma para eu olhar. Você vê que não tem marca nenhuma de sutiã. Bota o sutiã e vê se melhora. É de lei. Agora, falando sobre o grupo específico das pacientes com prótese mamária, paciente que tem lesões próximas à prótese, qual a preferência de vocês e quais são os riscos inerentes a esse procedimento? Olha, eu já fiz todos os procedimentos com prótese, com ultrassom, por ressonância e por estereotaxia. Lançamos mão dessa manobra quando é na estereotaxia e quando é na ressonância de tentar empurrar a prótese para trás para a gente ter mais parênquima, mais tecido mamário para abordagem. Eu vejo a limitação como limitação de um outro procedimento, por exemplo, uma paciente com uma mama muito pequena, lesão próxima do peitoral. Pedir um procedimento, eu não consigo fazer por limitação técnica daquele, eu tento utilizar o outro. Por exemplo, pedir uma biópsia a vácuo, eu estou achando que eu vou encostar nessa prótese, que eu tenho chance de ter alguma lesão, eu vou para uma corebiópsia e vice-versa, né? Então, assim, as limitações, elas existem, né? Mas eu não acho impossível de fazer. Não vou deixar de fazer um procedimento porque a paciente tem implante. Tecnicamente, principalmente na ultrassom, a gente tem a chance de colocar a agulha da anestesia entre a prótese e a lesão e fazer um coxinha anestésico que te dá um espaço para entrar com a agulha de mamotomia, colher com a agulha para cima sem menor problema. Dá para fazer isso também na estereotaxia, na mamografia. É mais difícil, mas é uma técnica que a gente usa habitualmente, né? De fazer o coxinha anestésico. Eu, particularmente, também nunca tive nenhuma complicação com biópsia em paciente com prótese. Então, pelo que eu entendi, me parece muito mais a dificuldade do caso em si do que do método, Sim, né? Então, exato. assim, a corebiópsia e a mamotomia ambos podem ter sua complicação e podem ter a melhor indicação dependendo do caso. Não existe Exato. E aí, muito importante uma é a gente restrição. poder ter o contato com o médico da paciente e ter a facilidade de ligar e falar, olha, esse caso aqui seria interessante, vamos trocar para fazer por ultrassom, por raio-x, olha, a core aqui ficaria melhor do que É uma coisa que a gente tenta muito, né? A gente bate muito nessa relação, nessa triangulação médico-paciente e solicitante, que a gente sabe que isso é um benefício para a paciente. É muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Um serviço de mama é muito dinâmico. Então, assim, pode ter uma solicitação que a gente precise trocar esse pedido. As trocas são sempre para facilitar o método e a gente ter um diagnóstico melhor. Então, os colegas que fazem as solicitações têm que ficar tranquilos no coração que não tem nada de errado. É porque a gente ali, em tempo real, avaliando aquilo naquele momento, eu não vou conseguir fazer e consigo fazer com uma outra técnica. Exato. Perfeito. Com isso a gente tem vasta informação para o ginecologista estar plenamente habilitado a solicitar esse tipo de biópsia. Sim. Mas se sobra alguma dúvida, se precisa de uma avaliação adicional, pode encaminhar para o mastologista ou até entrar em contato diretamente com a radiologista que vai realizar o procedimento. Exato. E obter essa informação. Exato. Ok. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Obrigada, foi ótimo.